Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, contamos com a presença de Nelson Martins, onde iremos discutir temas relacionados com a questão do crédito. O homem acusado do ataque de terça-feira no metro de Brooklyn, na cidade norte-americana de Nova York, foi colocado em prisão preventiva sem fiança, depois do Ministério Público afirmar que aterrorizou a cidade inteira. Frank James, de 62 anos, foi hoje pela primeira vez presente a tribunal para a aplicação da medida de coação enquanto aguarda julgamento. Enquanto os investigadores continuam a tentar descobrir o motivo do ataque, Frank James é agora acusado de um crime federal de terrorismo, categoria em que se incluem os ataques violentos em redes de transportes públicos. Não existe qualquer indício que o ligue a organizações terroristas, internacionais ou domésticas, neste momento, indicaram as autoridades. E, portanto, Frank James está preso sem direito à fiança. Este vai ser um caso que irá continuar a ser discutido. Quais as verdadeiras razões que levaram este homem a agir da maneira que agiu às 8h30 da manhã de terça-feira no metro em Brooklyn. Mas vamos à guerra agora da Ucrânia. 90% da cidade de Mariupol está destruída e cercada há mais de um mês. Calcula-se que já tenham perdido a vida mais de 20 mil pessoas. Mariupol está cercada há mais de um mês pelo exército russo. O território está devastado, com 90% da cidade destruída. De acordo com as autoridades locais, morreram mais de 20 mil pessoas nesta cidade portuária ucraniana. Para o procurador do Tribunal Penal Internacional, todo o país é um cenário de crime. Nesta quarta-feira, Moscovo anunciou a rendição de mais de 1.000 soldados ucranianos em Mariupol. As autoridades militares ucranianas avançam que os bombardeamentos russos visam o porto e o grande complexo metalúrgico Azovstal. Analistas militares consideram a queda de Mariupol inevitável, mas a resistência ucraniana continua no terreno depois de mais de 6 semanas de combates, que se concentram agora na zona industrial. Imagens de satélite mostram a destruição na cidade, mas também a coluna militar russa que é esperada numa grande ofensiva para controlar o Donbass. Continuam a ser encontrados corpos todos os dias no centro de Kiev e na periferia, depois da retirada das tropas russas no final de março. Foram encontrados 765 civis mortos. Espera-se uma batalha final nos próximos dias, com as forças ucranianas prontas em trincheiras. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou as palavras do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusando Vladimir Putin de levar a cabo um genocídio na Ucrânia. E este conflito dura há 50 dias. Entretanto, soldados russos invadiram, profanaram e saquearam o seminário da Igreja Católica em Würzał, na Ucrânia. E entre os objetos destruídos está uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e um cálice que São João Paulo II utilizou e ofereceu à Igreja Ucraniana após a visita apostólica ao país em 2001. O padre Lucas Perosi afirmou que o refeitório do seminário tinha a imagem da Virgem Maria de Fátima. Quando entraram lá, deitaram-no no chão e ficou partida. Agora, com a saída das tropas russas da região, a Igreja quer voltar a tomar conta das instalações do seminário e quer impedir novos atos de vandalismo. A Ucrânia é um país digno de uma cena de crime.
As palavras são do procurador do Tribunal Penal Internacional em visita à Bucha, palco de atrocidades atribuídas às forças russas. Uma cena de crime. Foi desta forma que o procurador do Tribunal Penal Internacional descreveu a Ucrânia, onde se multiplicam os relatos de atrocidades com a retirada de tropas russas de zonas previamente ocupadas. Karim Khan visitou Bucha, o subúrbio da capital Kiev, que se tornou sinónimo dos horrores atribuídos a soldados do Kremlin. O procurador explicou que ele e a equipa de investigadores do TPI se deslocaram ao país porque há boas razões para pensar que crimes da competência do tribunal foram cometidos. Se há crimes, os juízes devem decidir se devem ser emitidos mandados ou convocações, mas é preciso ir passo a passo. Também temos uma equipa que não está aqui devido às câmaras de televisão, de cientistas forenses, analistas, investigadores e advogados, para podermos garantir que separamos a verdade da ficção e avançamos, insistindo no direito de cada indivíduo, criança, mulher ou homem, de ter a sua vida protegida e não arbitrariamente visada. O tribunal, com base em Haia, investiga especificamente crimes de guerra contra a humanidade e genocídio. Se a ONU e a maioria dos países ocidentais continuam a evitar deliberadamente usar a palavra, o presidente norte-americano já definiu a atuação das tropas russas de genocídio, acusação rejeitada pelo Kremlin, que afirma que os alegados crimes de guerra foram encenados. A Suécia e a Finlândia aproximam-se cada vez mais de uma adesão à Aliança Transatlântica. O governo russo voltou a ameaçar os dois países sobre essa possível adesão à NATO, deixando claro que iria considerar os dois países como inimigos se estes deixassem de ser militarmente neutros. O governo russo voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia sobre uma possível adesão à NATO, deixando claro que iria considerar os dois países como inimigos se estes deixassem de ser militariamente neutros. Citado pela agência Reuters, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, que já foi primeiro-ministro e presidente da Rússia, zigue-zagueando pelos cargos ao lado de Putin, disse que a Rússia iria aumentar as suas defesas nas fronteiras, incluindo através da mobilização de armas nucleares. Medvedev acrescentou que a ameaça nuclear iria ser escalada se continuar a haver discussão sobre o fim da neutralidade nuclear do Báltico. A região onde a Rússia tem o enclave de Kaliningrado, uma pequena zona situada entre a Lituânia e a Polónia. Até hoje a Rússia não tomou este tipo de medidas e não vai fazê-lo, mas se a nossa mão for forçada, tome nota que não fomos nós a quem propôs isto, vincou o governante russo. Desde o início da invasão russa, que arrancou enquanto a Ucrânia considerou ela própria aderir à NATO, as sondagens nos dois países nórdicos demonstraram um sentimento cada vez mais favorável em relação à adesão dos dois países, historicamente neutros em conflitos armados. A Suécia e a Finlândia já são observadores na NATO, permitindo que a aliança realize treinos militares no seu território. Esta semana, as líderes dos dois países vincaram a vontade de aderir à aliança numa conferência conjunta. E da Ucrânia vamos para Moçambique, onde a problemática do terrorismo continua na ordem do dia, o que levou a líderes de países vizinhos, como a África do Sul, a referirem que podem vir a afetar todo o continente africano, se não for travado. É o que disse, por exemplo, o líder das Forças Armadas da África do Sul, num balanço da presença militar das forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O terrorismo em Moçambique pode vir a afetar todo o continente africano se não for travado, é o que disse o líder das Forças Armadas da África do Sul num balanço da presença militar das forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que desde julho do ano passado estão no país para travar os grupos extremistas autores de vários ataques nos últimos anos, sobretudo na província de Cabo Delgado, no norte. Acreditamos fortemente que, se não conseguirmos derrotar o flagelo do terrorismo e arrancar o mal pela raiz enquanto isso é possível, o problema pode vir a afetar toda a região. A governação também tem de ser fortalecida, porque este problema não se pode resolver através de meios exclusivamente militares.
by means of the military. O Ansar al-Sunna, grupo islamita radical, começou em 2017 uma série de ataques sangrentos. A intervenção das tropas da SADC causou uma forte descida na intensidade do terrorismo, com o número de mortes a cair 82% entre 2020 e 2021. Tragédia nas Filipinas. Pelo menos 133 pessoas morreram na sequência da passagem da tempestade tropical Maggie, indica hoje o mais recente balanço oficial divulgado pelas autoridades. A maioria das vítimas resultou de aluiamentos de terra e inundações causadas pela tempestade tropical, a mais forte a atingir o arquipélago este ano. Dezenas de pessoas foram dadas como desaparecidas e outras dezenas de milhares foram obrigadas a procurar abrigo em centros de acolhimento temporários. A província central de Leyte, a mais atingida, aluiamentos de terra destruíram comunidades de agricultores e pescadores, varrendo habitações e transformando a paisagem. A tempestade de Maggie entrou na costa leste das Filipinas no domingo, causando inundações de aluiamentos de terra no centro e no sul do país. No total, mais de 580 mil pessoas foram afetadas e 63 municípios continuavam hoje sem energia elétrica. A tempestade que atingiu o país, com mais católicos na Ásia antes da celebração da Semana Santa, surpreendeu as autoridades, que sinalizaram a sua chegada com o nível mais baixo de alerta. Maggie é a primeira grande tempestade do ano a passar pelas Filipinas, que registra uma média de 200 tufões por ano. Os cientistas têm alertado que estas tempestades estão a tornar-se mais fortes à medida que a temperatura do planeta sobe, devido às alterações climáticas desencadeadas pela ação humana. Em dezembro, o tufão Rai, o mais poderoso a atingir as Filipinas no ano passado, causou pelo menos 409 mortos. Em novembro de 2013, o tufão Haiyan causou cerca de 7 mil mortos em todo o arquipélago. Imagens impactantes. A pobreza extrema pode atingir 850 milhões de pessoas este ano. Segundo o novo relatório da Oxfam, a pandemia, as guerras e a desigualdade devem empurrar mais de 250 milhões de pessoas para uma situação de pobreza extrema. O número de pessoas empurradas para a pobreza extrema a nível global este ano pode ser equivalente ao das populações combinadas de França, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Essa é a informação que está no relatório publicado agora pela ONG de combate à pobreza, Oxfam. Segundo esta organização, no final deste ano pode haver 860 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo em situação de pobreza extrema, ou seja, abaixo do limiar fixado em $1,90 por dia. A pandemia, as desigualdades e as guerras deverão empurrar 250 milhões para esta situação este ano. A pandemia é a causa principal desta subida. O fenómeno, que atacou todos os aspectos da economia mundial desde há 2 anos, foi exacerbado pelas desigualdades e pela subida nos preços da alimentação causada pela guerra na Ucrânia. Desigualdades que persistem se compararmos os países. Enquanto um pobre nos Estados Unidos gasta menos de 30% do orçamento em comida, esse número ronda os 60% em países como Moçambique ou o Peru. A África, a Ásia e a América Latina são as regiões do globo mais tocadas pela pobreza. Os números atuais são bastante superiores às previsões feitas antes do aparecimento da Covid-19. A ONG diz que nos últimos 2 anos se perdeu o trabalho feito ao longo de décadas e mostra-se indignada pelo facto de bilhões de dólares estarem nas mãos de um punhado de pessoas que nada fazem para contrariar a tendência. E, lamentavelmente, a pandemia continua a marcar também a nossa vida. Xangai, uma das cidades mais ricas da China, enfrenta a pior vaga de infecções por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. Calcula-se que 26 milhões de pessoas possam estar de quarentena. Xangai continua a lutar com o pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. Na terça-feira foram registados mais 26 mil novos casos, embora apenas 1.189 fossem de pessoas com sintomas. Os testes em massa revelam uma multidão de casos assintomáticos.
Há quase 3 semanas que 26 milhões de pessoas estão de quarentena. As restrições na cidade mais rica da China começaram a 28 de março, embora nessa altura já existissem edifícios residenciais inteiros completamente isolados. Para além dos médicos e trabalhadores do setor da saúde, a população também está cansada da pandemia. As autoridades tentam a todo custo evitar que o surto afete muitas pessoas com mais de 60 anos que não tenham recebido a terceira dose da vacina. E a pandemia continua a marcar todo o ritmo envolvente da nossa sociedade. Aqui nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 34 mil casos de Covid-19 em todo o país, um aumento de 22% em relação à média das 2 últimas semanas. E nessa linha, o CDC anunciou que vai estender o uso de máscara nos transportes públicos por mais 2 semanas. A medida, que deveria terminar a 18 de abril, foi agora prolongada pelo menos até o dia 3 de maio. Nos Estados Unidos, a exigência nacional do uso de máscara em transportes públicos foi prolongada por mais 15 dias. O CDC diz precisar de mais tempo para estudar a subvariante BA2 da Omicron. Nos Estados Unidos, a exigência nacional do uso de máscara em transportes públicos foi prolongada por mais 15 dias. O CDC diz precisar de mais tempo para estudar a subvariante BA2 da Omicron, que é agora responsável pela grande maioria dos casos no país. Quando a Administração de Segurança de Transportes, que aplica regras para aviões, autocarros, comboios e estações, estendeu a exigência no mês passado, disse que o CDC esperava lançar uma estratégia de uso de máscara mais flexível que substituiria a exigência nacional. A obrigatoriedade da máscara é uma das únicas restrições governamentais ainda em vigor para controlar a pandemia e, possivelmente, a mais controversa. Uma onda de incidentes abusivos e às vezes violentos em aviões foi atribuída principalmente a disputas sobre o uso de máscara. Os críticos aproveitaram o facto de que os Estados reverteram as regras que exigem máscaras em restaurantes, lojas e outros ambientes internos e ainda assim os casos de Covid-19 caíram consideravelmente desde que a variante Omicron atingiu o pico em meados de janeiro. O CDC está a aguardar agora indicações sobre a relação do aumento de casos com um aumento nos resultados adversos, antes de anunciar uma política de máscara menos restritiva no panorama das viagens. A Pfizer vai pedir a aprovação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Um estudo realizado com 140 crianças mostrou que há 36 vezes mais anticorpos depois desse reforço. Nos Estados Unidos, a farmacêutica Pfizer anunciou esta quinta-feira que pretende pedir a aprovação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças saudáveis entre os 5 e os 11 anos de idade. As autoridades de saúde americanas recomendam que todas as pessoas com mais de 12 anos recebam o reforço, que oferece melhor proteção contra as variantes do coronavírus, mas as crianças até então estiveram fora deste grupo. Agora, a Pfizer defende que novos dados apontam que as crianças também podem receber benefícios significativos ao tomarem mais uma dose da vacina. Foi realizado um estudo pela farmacêutica com 140 crianças que já tinham tomado as 2 doses da vacina e receberam o reforço 6 meses depois. Os investigadores descobriram que a dose extra aumentou a resposta imunológica nessas crianças. A Pfizer afirmou ainda que as crianças tiveram 36 vezes mais anticorpos que combatem o coronavírus após receberem o reforço, níveis altos o suficiente para evitar até variantes supercontagiosas, como é o caso da variante Omicron. O tenente-governador de Nova Iorque, Ben Benjamin, demitiu-se do cargo que ocupava na administração por estar indiciado por corrupção. Benjamin aceitou doações de empreiteiros ligados ao setor imobiliário e já se declarou culpado das irregularidades. A governadora aceitou o pedido de demissão e disse que Nova Iorque precisa de gente de confiança e honesta. Benjamin pagou fiança no valor de $250 mil e foi libertado. Na sequência, renunciou ao cargo. A investigação contra o agora ex-vice-governador de 45 anos
Começou em 2019, quando Benjamin era senador estadual. De acordo com o FBI e a Procuradoria-Geral de Nova Iorque, que investigaram o esquema, o político recebeu contribuições de campanha de um investidor imobiliário e, em troca, usou a sua influência para garantir uma doação de $50 mil em dinheiro público para uma organização educacional sem fins lucrativos, controlada pelos investidores. Além de recebimento de fundos ilegais, Benjamin também responde às acusações de fraude eletrónica e falsificação de documentos. A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, aceitou o pedido de renúncia de Benjamin com efeito imediato e disse que os nova-iorquinos merecem confiança absoluta no seu governo. Hochul assumiu o cargo no ano passado depois que o titular Andrew Cuomo foi afastado por denúncias de assédio sexual. Benjamin foi nomeado seu vice-governador algum tempo depois de ter perdido uma candidatura primária para a supervisão financeira da cidade de Nova Iorque. Anteriormente, Benjamin foi senador do estado para o Distrito 30, que inclui as áreas do Harlem, East Harlem, Upper West Side, Washington Heights, Hamilton Heights e Morningside Heights. Em novembro do ano passado, o FBI já tinha detido o seu tesoureiro de campanha, Gerald Migdal, por conexão com um suposto esquema de corrupção ligado à angariação de fundos para a eleição de Benjamin para o Senado. Aqui em New Jersey, os seguros de carros aumentaram drasticamente. O aumento do ano passado para este ano é de cerca de 64%. A razão deve-se à população, legislação municipal e ao aumento dos furtos de automóveis. O site Insurance.com, uma aplicação online de apoio aos consumidores sobre seguros de automóveis, residências, saúde e vida, revelou esta semana os 10 estados que experimentaram os aumentos mais significativos nos prémios de seguro de carros. As taxas estão a subir para a maioria dos condutores. O custo médio dos prémios de seguro de carro em todo o país subiu de $1.355 em 2016 para $1.585 em 2022, um aumento de quase 17%. Podemos verificar no quadro que estamos agora a ver que South Carolina, New Jersey e Missouri são os estados que registaram maior aumento. New Jersey registrou, desde 2021 a 2022, um aumento de 64% no valor dos prémios de seguro. Como já lhe disse, Carolina do Sul, New Jersey, Missouri e vários outros estados sofreram aumentos ainda maiores nos custos dos prémios, de acordo com a pesquisa do Insurance.com. Em alguns estados, os residentes viram os seus prémios aumentarem mais de 50% desde 2016. Existem várias razões pelas quais os prémios de seguro de carros aumentam mais rapidamente em alguns estados do que em outros. Por exemplo, o número de residentes, o número de roubos de automóveis nessa área e as leis estaduais que afetam as taxas de seguro, disse o diretor editorial do Insurance.com. Daí, por exemplo, em Newark, os seguros serem mais caros do que em Linden ou Elmora. Há mais carros roubados e outros sinistros. Em Elizabeth, um terrível ataque de fúria resultou no atropelamento de uma mulher. O nosso colega Amadeu Maia tem todos os pormenores. Um ataque de fúria aconteceu aqui na cidade de Elizabeth, precisamente aqui na esquina da Salem Avenue e Aberdeen Street. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, quarta-feira, um homem atropelou diversas vezes uma mulher, na qual eles se envolveram em um pequeno acidente. Esse acidente ocorreu aqui perto e ele quis fugir. No momento que o homem quis fugir do acidente, a mulher que havia feito esse pequeno acidente com ele, havia cometido esse acidente com ele, ela começou a tirar fotos e retratos do veículo desse homem. O homem, imediatamente, em um ataque de fúria, começou a perseguir a mulher que estava com o celular na mão, tirando a foto. Nos vídeos que vocês estão vendo aí, vocês percebem que ele subiu essa parte aqui dessa casa, na frente dessa casa. Inclusive, vocês podem ver, ainda existem as marcas de pneu. E esse homem começou a perseguir com o carro a mulher. Quando ele conseguiu alcançá-la, já foi nesse local. O homem passou com o carro uma vez em cima da mulher,
ela já caída, essa mulher, ela tem 23 anos e ela já caída, ele deu ré, voltou e passou novamente em cima dela. Nas imagens vocês podem ver que o carro passou 2 vezes, mas testemunhas afirmaram que houve uma terceira vez que não foi captada pelas imagens do celular das pessoas que estavam filmando. O prefeito aqui da cidade de Elizabeth, Chris Bollard, disse que a vítima fez pelo menos uma cirurgia no Hospital Universitário de Newark. Vincent Jean, que é o homem que deu esse ataque de fúria, foi preso logo após o incidente. Vocês podem ver que a marca do pneu do carro que atropelou a mulher bem nesse local ainda está aqui, mostrando que a violência foi muito grande. Com imagens de Márcio Santos, Amadeu Maia de Elizabeth, direto para os estúdios da SBT Television. É incompreensível estes ataques de fúria. Queremos desde já pedir desculpa, algumas das imagens são graficamente bastante fortes, mas como referiu Amadeu Maia, nada justifica uma ação como esta. A vítima encontra-se ainda no Hospital Universitário, onde está a ser acompanhada não só por médicos, mas também por psicólogos, devido a este aparatoso incidente que não lembra a ninguém. Aqui em Newark, o IBID levou a efeito uma iniciativa anual. No contexto do Dia da Terra, recolheu no Parque Peter Francisco, no Ironbound, material eletrónico. A nossa reportagem, o Luís Pires, esteve lá. Muito boa tarde, Ricky. Estamos perto da hora do almoço. O dia está maravilhoso, como podem ver. Céu azul, muito sol, temperatura hoje quase nos 82 graus. E o IBID não poderia ter escolhido o melhor dia do que este para vir aqui ao Parque Peter Francisco, no conceito do Dia da Terra, para que as pessoas pudessem aqui depositar aquilo que não podem fazer no dia a dia, que é colocar os seus computadores, as suas telas, portanto todo esse material informático na rua. Então o IBID fez esta recolha de lixo que estão a ver aqui. Estão computadores, telas, todo o material informático que habitualmente não é natural colocar-se na rua. Então decidimos vir aqui ao Parque Peter Francisco, falar com alguém do IBID e tentar saber exatamente o que é que o Manny, que está connosco, o Manny Lopes, tem para nos dizer a este propósito. Bem, aos anos parece impossível, mas foi um ano passado e um ano que talvez derivado do confinamento, as pessoas estavam todas em casa, se estragaram mais aparelhos. Mas foi grande. Mas hoje também mesmo assim, estou surpreendido que está a chegar. Vocês veem, as pessoas vão chegar, estão a trazer, e acho que vai ser mais um sucesso. Na verdade, a gente gosta de ter sucesso naquilo que faz. Há uma coisa importante, é que as pessoas não podem colocar este tipo de artigos na rua no dia a dia. Sim, isso é uma das razões que nós promovemos isto, porque precisamente toda a gente sabe que não pode pôr na rua. Às vezes acontece, a gente passa por aí e vê sempre na rua, mas não pode. Portanto, para não poder, a gente aproveita e este dia é precisamente para isso. Não pode trazer cá atrás, que não pode nós buscar a casa de certas pessoas e pronto, e todos juntos mantemos a cidade mais limpa. Calha no Dia da Terra, portanto, melhor dia que este não podíamos escolher. Podia ser. É curioso porque durante a pandemia vocês recolheram mais material desse, mais material, eu costumo dizer que as pessoas estavam em casa, usaram mais a televisão, usaram mais os computadores e claro, quando são mais uso, estraga-se mais depressa. O IBID tem estas iniciativas, esta é de facto louvar, porque este material que vocês não podem colocar na rua, vieram aqui ou vêm aqui ao Parque Peter Francisco e a Câmara trata exatamente a reciclagem deste material. Manny, muito obrigado. Muito obrigado. Ricky, a imagem e os comentários são todos. Obrigado, Luís. E vamos agora diretamente para Portugal, onde temos em linha o Dr. Nelson Trezo, a quem eu desde já desejo as boas noites. Muita gente tem perguntado sobre os diferentes padrões de casamento em Portugal para que os cônjuges tenham acesso a heranças dos maridos ou esposas. Há o regime de comunhão geral de bens e de bens adquiridos. Qual é a diferença, doutor? O regime normal em Portugal, desde 1966, é o regime de bens adquiridos. Antes de 66, nomeadamente, aliás, agosto de 67, retifico, até agosto de 67, o regime normal era o da comunhão geral de bens. Isto é, os meus pais, por exemplo, como casaram em 1966, casaram
de acordo com o regime da Comunhão Geral de Bens. Já eu, que casei em 2015, 2015 não, 2006, 2015 era mais recente, já foi o regime de bens adquiridos, comunhão de bens adquiridos. Agora, se eu quiser casar no regime da Comunhão Geral de Bens ou no regime de separação de bens, eu tenho que fazer essa declaração na altura em que vou casar. E até há pessoas que têm um regime misto. Não é inteiramente separação de bens, nem inteiramente bens adquiridos. É um ponto de compromisso entre os dois. É aquilo que os declarantes quiserem. Aquilo que os declarantes quiserem fazer, a conservatória, neste caso, aceita a pretensão dos futuros cônjuges. Se o marido e a mulher forem casados no regime de bens adquiridos, tudo aquilo que é construído após o casamento é dos dois em partes iguais. Mas o problema é que os consulados, quando transcrevem os casamentos, indicam que o regime imperativo é o da separação de bens. Ora, isso muda logo de figura. Porque é assim, sendo A casado com B em bens adquiridos, se construíram tudo depois do casamento, então o marido, por exemplo, o viúvo, é herdeiro e meeiro da mulher. Ou seja, tem logo metade à cabeça e depois vai concorrer na outra metade com os filhos. Daí dizer-se que é herdeiro e meeiro. Agora, se for separação de bens, já não é assim. Vai concorrer em pé de igualdade com os filhos. Por exemplo, se forem 3 filhos, o que é que vai acontecer? 3 filhos não, 2 filhos e o viúvo, para sermos mais exatos. É 1/3 para cada um. Porquê? Porque foram casados em regime de separação de bens. Portanto, isto tem implicações práticas, tal como tem implicações se for o regime da Comunhão Geral de Bens. Porque aí é tudo o que a pessoa levou para o casamento e tudo aquilo que foi sendo construído ao longo do casamento, na constância do matrimónio, é dos dois em partes iguais. E nessa medida, quando é Comunhão Geral de Bens, é sempre herdeiro e meeiro. Nos bens adquiridos pode não ser, porque suponhamos que eu levei, imaginemos que eu recebo uma herança. Estou casado no regime de bens adquiridos e recebo uma herança. Só eu tenho direito à herança do meu pai, por exemplo. A minha mulher já não está direito a essa herança. E quando eu morrer, a minha mulher será minha herdeira, com certeza, mas já não será meieira em relação a esta herança do meu pai. Esta herança do meu pai vai para os meus filhos. Embora que, na prática, tudo isto seja junto, não é? Quer dizer, as pessoas quando estão casadas, é um contrato a 2, fazem vida a 2 e é claro que há a tendência de juntar as coisas. Mas é assim que funciona, porque nem sempre o marido ou a mulher é meieira. É meieira se efetivamente os bens forem adquiridos na constância do matrimónio. Se não forem, como é o caso de uma herança que é considerado bem próprio, já não é meieira. O que é meieira? Meieira significa ter logo a metade na cabeça. Herdeira é sempre, mas pode não ser meieira. Espero que tenha esclarecido, porque esta matéria é complexa. Esta matéria não é fácil. Mas eu estou a tentar, numa linguagem simples, estou a tentar explicar da melhor maneira esta situação. Muitíssimo obrigado, Dr. Nelson Trezo. Vamos agora ao desporto e hoje foi dia de Liga Europa. Lamentavelmente o Sporting de Braga perdeu, mas honrou o nome. Tenho comigo o nosso comentador, João Machado. Muito boa noite, João. Uma vez mais, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma pena, o Braga fez um grande jogo, mas lamentavelmente não deu e perdeu por 3-1 no prolongamento. É de lamentar, claro que sim. Estou bastante triste porque fomos eliminados da Liga Europa, mas, claro, também tenho que honrar os jogadores porque fizeram um esforço de guerreiros, um esforço extra, porque jogar com 10 jogadores no domingo contra o Vizela, jogar com 10 jogadores depois de uma viagem longa, jogar com 10 jogadores hoje, a segunda parte toda, e chegar ao prolongamento, é de louvar uma equipa com o esforço que teve que fazer até ao prolongamento. Claro, foi merecida a vitória, não há dúvida disso, não vamos pôr em dúvida a vitória dos Rangers, porque tiveram muitas mais oportunidades.
embora nós também fomos um pouco prejudicados com a arbitragem. É claro que é difícil a gente falar de arbitragens, quando se perde, toda a gente questiona porque é que a gente está a falar só de arbitragem quando perde. É lógico que a gente tem que arbitrar, tem que falar sobre as arbitragens porque o árbitro é um interveniente do jogo. Se ele é um interveniente do jogo, nós temos que falar sobre o árbitro também, não é? Na minha opinião, não quer dizer que a minha opinião vale o que vale, claro, é um penalti muito forçado, a expulsão ainda mais forçada porque para ser penalti tinha que ser no máximo um amarelo. E depois também, se formos a ver neste caso, pela intensidade que foi o penalti marcado contra nós, ao Ricardo Horta, também há um penalti, já no prolongamento, e não marcou nada, claro. Mas é o que é. Salvador falou mesmo num roubo, que com VARs e árbitros como estes, que o futebol, afinal, na Europa também está mal. Tens a mesma opinião? Claro que sim. Porque isto é sempre, isto é também falar em quente, falar as emoções, por emoções. Ele falou, penso que exagerou um pouco em falar pelo menos nos jogadores, porque entraram mal, claro que entraram mal, o Braga entrou muito mal a primeira parte, muito mal, e depois é difícil recuperar. Houveram muitos condicionantes, claro, e então, pronto, isso aí ele falou a quente, mas não devia falar sobre, pelo menos para o banco, porque o treinador tem feito um bom trabalho e ele deve reconhecer isso agora, depois de ter falado, mas de qualquer maneira, o Braga, eles foram guerreiros, eles lutaram muito, lutaram contra as adversidades, que é o caso dos árbitros. Neste caso, na minha opinião, não quer dizer que foi por isso que perdeu, não foi por isso que perdeu porque sofreu os golos, podia ter sofrido mais, mas pronto, mas o jogo é mesmo assim. Eu penso que o Braga sai de cabeça erguida, lutou, é uma equipa muito jovem, trabalhou muito para chegar aqui, chegou com dignidade, honrou o emblema e não só, como o próprio país foi o último a ir embora, neste caso. Com respeito ao árbitro, ele é francês, mas temos de ter em conta que nós estamos a seguir à França em pontuação a nível para a entrada nas competições europeias. E há sempre um condicionante perante estas coisas, mas não quer dizer que isto que o Braga perdeu sem. Isto na minha opinião. Obrigado, João Machado, uma vez mais pela tua participação e pelo teu comentário. Muito obrigado. Eu é que agradeço e uma boa noite. Boa noite. Bem, Eduardo Toto Sálvio, ex-jogador do Benfica e atualmente no Boca Juniors, atropelou a ex-mulher em Buenos Aires. O advogado do jogador já referiu que o jogador vai apresentar-se de forma voluntária às autoridades e que tem provas de que não é culpado do incidente que envolveu este atropelo. Entretanto, a Casa do Benfica em Algueirão, Mãe Martins, denunciou, através das redes sociais, que as suas instalações foram vandalizadas na madrugada de hoje. As imagens mostram que as instalações foram vandalizadas com inscrições associadas ao Sporting, a poucos dias do derby lisboeta, que acontece já domingo. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9268, 1,0789, sentido inverso 4,73, 0,2112. E hoje foi mesmo um dia de verão, vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 69 graus, Filadélfia com sol com 69 graus, Nova Iorque com sol com 67 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 68 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 68 graus, Danbury com sol com 67 graus, Miami com aguaceiros com 81 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 77 graus, Los Angeles com sol com 70 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 56 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Vamos encerrar aqui o espaço de notícias, voltaremos dentro de momentos com o Nelson Martins e questões de crédito. Fique por aí, nós voltamos já.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Quem é o Jonathan Seabra? O Jonathan é um orgulhoso filho de imigrantes portugueses que emigraram para os Estados Unidos na década de 60. Na infância, brincava nas ruas do bairro Leste e era aluno na Wilson Avenue School. O seu primeiro trabalho na área foi na Câmara Municipal de Newark, onde dedicou as suas energias a lidar com questões de segurança pública e justiça. Depois, surgiu a oportunidade de integrar a equipa da Casa Branca de Barack Obama como estagiário no Departamento de Comércio. Eu adoro o bairro Leste e vejo todos os desafios que enfrenta. Segurança, desenvolvimento e sei que podemos fazer melhor para os enfrentar. É por isso que estou a concorrer novamente para o Conselho. Dia 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra. Obrigado. Rádio Clube Português apresenta Ricky Durães e Berta Marques ao vivo dia 22 de abril no supermercado Seabra Foods Fall River. Manhãs do Ricky, 6h30 às 8 da manhã. Tardes da Berta, das 3 às 6 da tarde. Venha-nos fazer companhia. Apareça no Seabra Foods de Fall River. Rádio Clube Português, a sua nova rádio. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. O meu nome é Nelson Martins, nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973 350 6991. Ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família emigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que
Pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Não se esqueça também de fazer perguntas apenas relacionadas com o tema de hoje, que é crédito. Tudo aquilo que diz respeito a crédito, por favor, entre em contato connosco. É com muito prazer que eu apresento o Nelson Martins. Nelson, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma série de questões para te colocar. Vários telespectadores falaram em trade lines. Isto é um nome muito grande que eu não encontrei tradução. O que é que são trade lines? Então, olha, trade lines seriam cada linha de crédito, cada cartão de crédito, cada conta que se pode ter de mortgage, cada item que está sendo reportado no reporte, no tal credit report, é considerado um trade line. Então, esses são o que a indústria considera trade lines. Podes-me dizer porque é que é importante esse trade lines? Olha, eu acho que quando a pessoa precisa de comprar, especialmente quando são imóveis, é importante que a pessoa tenha sempre mais que um trade line. Neste caso, nós recomendamos que ela tenha no mínimo 3 a 4 trade lines que estejam no nome da pessoa. A importância deles é, se esse trade line está em nome da pessoa própria que está a comprar o imóvel ou a comprar um carro ou o que seja, ela já é considerada mais credível ao mundo bancário. Então, quando falamos em trade lines, é importante que a pessoa saiba o número que ela já tem ou o número que precisa de adquirir para poder comprar um imóvel, um carro ou o que precisar na vida de crédito. Como é que se pode obter esses trade lines? Portanto, qual é o processo em si? Olha, trade lines seria, por exemplo, se a pessoa já tem cartões de crédito, esses já são considerados trade lines. Então, às vezes é importante que, se ela não tem mais que 2 ou 3, nós recomendamos que ela ou entre em contato connosco e eu posso lhe ajudar como adquirir mais trade lines para que lhe possa dar mais o que nós chamamos age, a idade do crédito. Então, quanto mais idade em crédito a pessoa tem, mais credível ela é perante um banco. Então, é isso. Porquê é que as trade lines são conhecidas também como um crédito alternativo? O que é isso? Então, um exemplo, no mundo dos mortgages, normalmente todos se referem a alternative credit, o que é crédito alternativo. Porquê? Porque se a pessoa não tem crédito que chegue suficiente em linhas com cartões de crédito, com crédito que já tenha sido adquirido por ela própria, aí existe sempre a alternativa de ir pôr crédito. Como é que isso seria feito? Pode ser feito com contas que nós pagamos no nosso dia-a-dia, iguais a contas de PSE&G, luz, água. Afinal, é dinheiro que nós despendemos diariamente. Exatamente, onde nós podemos mostrar que gastamos e pagamos dinheiro por mês, por semana, e podemos mostrar isso ao sistema como uma alternativa a cartões de crédito também. Então é isso. Há um dos aspectos, portanto, muita gente que nota que trade lines não é uma coisa muito legal, porque há maneiras de obter, portanto, essas linhas adicionais de forma irregular. Mas quando falamos, portanto, naquelas bills, naquelas faturas mensais, e temos, por exemplo, o Experian, que é que utiliza, que faz o chamado boost, e isto é muito importante, porquê? Porque mesmo a pessoa com bom crédito, sem problemas de crédito, muitas das vezes vai necessitar de credibilidade adicional para conseguir o crédito, correto? Exatamente. Então, o Experian é uma dos credit bureaus que ele já oferece esse serviço para adicionar crédito alternativo. Por exemplo, se a pessoa tem um bill do PSE&G, ela pode chegar, faz um upload ao sistema e eles põem aquilo no crédito da pessoa. Outra alternativa, que talvez seja, eu acho, uma das melhores, é os nossos pagamentos de renda
de um imóvel onde a pessoa mora e ela paga tudo em dia, esses pagamentos também podem ser feitos a mesma coisa. E isso dá-lhe uma super credibilidade a uma pessoa que, imagina, tu puderes pôr, tens um bill que simplesmente pagas $100 por mês e agora tens uma renda... Pagas 2.000. Pagas 2.000. Então, para o sistema, isso é fantástico. Portanto, isto é muito importante falarmos nisto, porque muitas vezes, eu vou tocar aqui na ferida um bocadinho, a nossa comunidade portuguesa é um bocadinho stubborn, como dizem os americanos. Pensam que sabem tudo, mas não sabem realmente nada e muitas vezes pensam que muito dinheiro ou algum dinheiro no bolso ou no banco pode resolver muitos problemas, mas o crédito torna-se cada vez mais importante. Importante para atingir objetivos, importante também para manter objetivos. Eu tenho uma questão que me coloca aqui um nosso telespectador que nos diz, portanto, eu abri bancarrota devido a problemas na minha vida pessoal, um divórcio associado. O sistema de bancarrotas, quando é que essa pessoa, uma pessoa nesta situação, pode começar a pensar em sair desse buraco? Mas primeiro vamos a uma chamada e depois dá-me a resposta. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, daqui é de Miniola. Olá, boa noite. Gostava de ter uma conversa com o Sr. Rico, por favor. Pode falar comigo, diga então, por favor. Estou a planear vender uma propriedade em Portugal. Como é que aquilo depois vai fazer? Eu recebo o dinheiro completo? Olha, eu peço desculpa, mas nós estamos aqui hoje a tratar de assuntos relacionados com crédito aqui nos Estados Unidos. Essa pergunta tem a ver com possíveis mais-valias que tem que pagar. Por favor, ligue-nos amanhã ou nós entraremos em contato consigo amanhã, está bem? É, por isso mesmo. Muito obrigado. Nelson, vamos então à questão. Uma bancarrota, portanto, uma pessoa que abriu bancarrota, quanto tempo é que tem que esperar para poder, por exemplo, comprar uma casa? Normalmente, no ramo imobiliário, eu acho que eles conseguem financiamento depois de 2 anos de uma bancarrota, só que não é tão simples assim. É muito importante que a pessoa reabilite o seu crédito depois de uma bancarrota, porque é uma pancada grande no crédito, especialmente quando isso é feito. Aí é onde é muito importante que esses trade lines que estamos a falar hoje entrem em vigor. Porquê? Porque isso vai deixar com que a pessoa, em vez de ter que esperar, onde ela talvez tivesse que esperar 10 anos... Fala assim, de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos, normalmente é 10 anos para que uma bancarrota saia fora do crédito, que já deixa de estar lá. Quando a pessoa quer se ela se quer reabilitar rápido, os trade lines é fantástico e é para isso, são nessas situações que eles realmente fazem efeito. E esta pergunta faz todo o sentido, porquê? Porque são, portanto, há ações que devem ser conseguidas, temos aqui, portanto, profissionais de crédito que lhe podem ajudar, porque quando muitas vezes as pessoas confundem o reparar o crédito, muitas vezes mais do que reparar o crédito é construir o crédito. Na tua atividade profissional, é mais comum construir ou reparar crédito? Normalmente depende do tipo de situação que a pessoa passou. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma bancarrota, ela vai precisar dos dois. Ela vai ter que passar pelos dois, não só a parte de reparar, também reabilitar o crédito. Reabilitar. E a reabilitação, ela faz falta por causa, não existe outro método sem haver essa limpeza, porque senão ela vai ter que realmente esperar aqueles 7 a 10 anos. Obrigado, Nelson. Temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, Sr. Ricky. Boa noite. Uma pergunta aí para o Sr. Martins. Diga, por favor. Eu desde quando eu comecei com o meu crédito, em 85, foi quando comprei o carro, tudo correu bem, nunca tive problema nenhum. Depois terminei com o carro e comprei casa, sempre tudo 100%. Depois que terminei de pagar a casa, eu, talvez por conveniência ou qualquer coisa, deixei de ter créditos assim, perdi o crédito por completo. Como é que eu posso recuperar o meu crédito que tinha antes? A resposta existe pode haver uma variação de vários fatores aí que
possam ter acontecido. Normalmente é que se a pessoa não tem crédito, onde ela tem cartões de crédito e ela está a usar os cartões da maneira, tudo correto, faz com que o crédito da pessoa, em vez de aumentar, ele deixa de ter efeito. Então, por exemplo, eu tive um carro, paguei o carro e isso ficou no passado. Quanto mais passado essa história ficou, menos crédito eu vou ter. Normalmente, muitas pessoas, e é normal, não gostam de ter cartões de crédito, porque tendo muitos cartões de crédito fica um pouquinho difícil de gerir isso e às vezes fora de controle, e as pessoas têm medo e porque não querem pagar contas em atraso. Então, nós entendemos que isso acontece, mas isso também leva a pessoa a não ter crédito. Então é importante, é bom que a pessoa às vezes vá ao escritório onde nós possamos puxar o crédito da pessoa e fazer uma análise específica, e aí eu posso lhe dizer exatamente porque é que o senhor, a sua situação está da maneira que está. É mais fácil. E, portanto, Nelson, corrige-me se eu estiver errado, cada caso é um caso, e muitas vezes isto não é uma regra 3 simples, 2 mais 2 são 4, às vezes, portanto, aquilo que se aplica a uma pessoa poderá ter que se trabalhar de modo diferente para outra pessoa. Exatamente. Existem regras que são gerais, mas a maioria, e eu refiro-me muito ao crédito como se fosse o DNA do crédito, porque cada um tem um específico. Normalmente é muito difícil, se é que existe, uma pessoa ter a mesma situação que a outra. As pessoas devem verificar os seus índices de crédito de quanto em quanto tempo. Esse acesso, saber como é que estamos a nível de crédito, deve ser feito pelo menos quantas vezes ao ano? Esse monitoramento, normalmente, eu recomendo que a pessoa tenha um serviço onde ela realmente tem acesso a ver o seu crédito mensalmente. Não necessariamente quer dizer que nós temos de estar sempre a ver o que é que lá está, mas devido ao mundo em que vivemos hoje, é bom nós sabermos se alguma coisa negativa entrou no crédito, porque isso deixa-nos saber se estamos numa situação onde, vamos dizer que agora queremos comprar um carro, precisamos de comprar um outro imóvel. Quando sabemos como a situação do crédito está, faz tudo mais fácil, elimina a confusão, tanto da parte do consumidor quanto da parte de quem vai fazer o financiamento. Então é isso. Nelson, muitíssimo obrigado uma vez mais, bastante elucidativo. E vocês já sabem, em casa, a melhor maneira de encontrar todas as perguntas para as suas respostas, e eu sei que este é um tema que por vezes não é fácil de falar em público, mas o 973-634-5483 está à sua disposição, são os escritórios do Nelson, localizados no 375 da Chestnut Street, aqui bem pertinho de nós, na Ferry, aqui no Ironbound em Newark, 375 Chestnut Street, não Ferry, não sei porque é que a Ferry saiu por aí. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, estamos agora num daqueles momentos sempre especiais. Hoje é Quinta-feira Santa e temos 2 aniversariantes. Vamos lá então. Mónica Pires Nascimento, 45 anos de idade. Mónica, ela é filha de Luís, muitos parabéns. E depois olhem para este catita, José Carlos Brito, 55 anos. Diz a Hilda Brito, a sua esposa, que ele parece que tem 30 anos. A Mónica e ao José Carlos Brito, 2 grandes amigos, muitos parabéns nesta quadra festiva. Nós vamos nos despedir, desde já, Nelson, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade uma vez mais. Dentro de um par de semanas estarás aqui novamente. Já sabe, se tem algumas perguntas para o Nelson, 973-634-5483, 375 Chestnut Street, aqui na cidade de Newark.
Fique já de seguida com a nossa programação. É sempre um prazer estar consigo. Amanhã é Sexta-feira Santa. É período também para interiorizarmos, pensarmos, olharmos em frente e, por que não, sermos felizes. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.